estudantes, tudo bem? Hoje nós chegamos à nossa 23ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Júlia Carla e hoje eu vou explicar para vocês, continuar o estudo com vocês de texto publicitário, mas vai ser uma aula voltada para o texto de campanha comunitária e vamos estudar concordância verbal. Então vamos iniciar aqui a leitura do texto. Combate à obesidade e sobrepeso. A promoção da alimentação saudável está no centro da pauta do governo federal. Após o Brasil sair em 2014 do Mapa Mundial da Fome, publicado anualmente pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação, outro desafio surgiu: o combate à obesidade e o sobrepeso. Preocupado com esse quadro, um conjunto de políticas públicas e outras iniciativas de garantia de acesso a alimentos vem sendo reforçado. Indicadores demonstram que atualmente um terço das crianças brasileiras está com sobrepeso. 56,9% da população adulta está com excesso de peso e destes, 21,3% estão obesos. Isto tem contribuído com a expansão de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, muitas delas decorrentes da má alimentação e que são responsáveis pelos 72% das mortes no Brasil. Esperamos atingir o maior número de pessoas possíveis com esta mensagem, que é, ao mesmo tempo, um alerta e um estímulo a práticas alimentares mais saudáveis. O Brasil, como grande produtor de alimentos saudáveis e sustentáveis, não pode ver sua população entrar no mapa da obesidade. O desafio é de todos, afirma a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Temos aqui o texto, a campanha, o texto em si, campanha Alimentos Tarja Verde para a prevenção da obesidade infantil e do câncer na fase adulta. Então vamos observar o texto, acabamos de ler o texto verbal, mas vamos observar também as imagens, o texto não verbal que compõe esse anúncio. Frutas são saudáveis. Se alimentar de fruta é ter uma alimentação saudável, é contribuir para o equilíbrio da sua alimentação. Então tem aqui, tarja verde. Por que colocaram tarja verde nessas frutas? Porque o consumo é livre. Você pode consumir. Lembra aquela ideia dos remédios, tarja preta, tarja vermelha. Então, frutas, tarja verde. O outro texto é esse aqui, Brasil saudável e sustentável. Temos aqui uma banca de feira, uma banca aqui numa feira, as pessoas comprando os produtos, as frutas, as verduras e esse slogan, Brasil saudável e sustentável. Tá? E no texto que a gente leu, a gente refletiu, a gente viu que o Brasil, ele ultrapassou, ele não é mais, a partir de 2014, ele já conseguiu superar a questão da fome. Então surgiu outro problema, que foi o aumento nos índices de obesidade e de sobrepeso. Então o governo passou a se preocupar com isso, porque a obesidade e o sobrepeso causam doenças. Nós vimos no texto, diabetes, hipertensão. Então, o governo e esse ministério, que é de combate à fome, ele se responsabilizou em fazer essa campanha comunitária para difundir essa ideia, para conscientizar a população a ter uma alimentação saudável. Isso é importante, por quê? Porque é saúde, é uma saúde preventiva. Vai evitar doenças e vai fazer com que as pessoas melhorem a qualidade de vida. Vamos responder algumas questões. Temos aqui uma pergunta pessoal. Quais são seus hábitos alimentares? Para responder essa pergunta, vocês terão que pensar aí na alimentação de vocês, o que vocês comem no dia a dia, e avaliar. Quando vocês estiverem respondendo, vocês também irão fazer o exercício de avaliar os hábitos alimentares de vocês. Esse hábito está saudável?
Vocês estão comendo frutas, legumes, o prato está colorido? Então, responder essa pergunta é importante porque leva você a avaliar a sua alimentação. Quem está promovendo a campanha Brasil Saudável e Sustentável? Quem promoveu essa campanha? O governo federal. O que você entende por educação alimentar? Educação nós sabemos o que é e educação alimentar. Aí você associa o conceito de educação a alimentos. Daí você adquirir, você aprender a se alimentar, você comer a quantidade suficiente, você procurar por alimentos saudáveis, você diversificar sua alimentação, você seguir os horários, não comer fora de hora, também não passar muito tempo sem comer. Isso tudo faz parte da alimentação saudável. Mas se vocês quiserem pesquisar para elaborar uma resposta, eu até recomendo, porque é conhecimento para vocês. Vamos aqui para mais algumas questões no slide. O que os 3 textos têm em comum? O texto anterior, que apresentou a campanha, e os textos de campanha publicitária, que a gente viu depois que tinha linguagem verbal e não verbal. O que eles têm em comum? Eles têm em comum a mesma temática, eles foram produzidos para orientar as pessoas sobre a importância de mudar os hábitos alimentares, de se esforçar para ter uma alimentação saudável. Os textos de campanha comunitária surgem através da detecção de algum problema. Qual foi o problema que gerou a campanha comunitária da alimentação saudável? Falamos sobre isso. O Brasil ultrapassou o índice de fome, então, como ele ultrapassou o índice de fome, as pessoas passaram a se alimentar mais. Surgiu outro problema. Qual foi o outro problema? O aumento no índice de sobrepeso e obesidade. Então, foi necessário, por conta dessa demanda, por conta desse problema, o governo precisou interferir com essa campanha para fazer com que as pessoas se conscientizem em relação à alimentação saudável. Então, nós acabamos de ler e interpretar um texto de campanha comunitária. Observem aqui as características. O objetivo desse texto é esclarecer e atentar os interlocutores de uma campanha sobre determinado assunto. Então, ele tem o objetivo de esclarecer, de atentar, de levar as pessoas a mudarem de atitudes, aderirem a uma campanha. Tá? Esse texto de campanha comunitária, ele pode ser sobre alimentação, como nós vimos, mas pode ser sobre combate às drogas, alcoolismo, tabagismo, pode ser que são drogas também, pode ser sobre educação de trânsito, as pessoas melhorarem seu comportamento no trânsito e tudo mais. Então, esse texto de campanha comunitária, ele vai surgir a partir da detecção de algum problema. Como nós respondemos na questão, o problema detectado foi o aumento no índice de sobrepeso e de obesidade aqui no Brasil. Então, se fez necessário fazer um texto para tentar esclarecer a população e tentar alertar a população sobre a importância de ter uma alimentação saudável. Então, nós chegamos à conclusão que esse gênero textual, ele vai debater a atualidade. Ele está relacionado com a atualidade, com problemas atuais. Ele apresenta uma linguagem verbal e não verbal e ele possui a tipologia injuntiva com certa, assim, predominância, mas também nós podemos identificar outras tipologias, a expositiva, a partir do momento que ele explica o que é obesidade, apresenta os dados, os índices de obesidade. Nós iremos também identificar a tipologia argumentativa a partir do momento em que ele tenta convencer os leitores a adquirirem novos hábitos alimentares, argumentando, tá? Mostrando a causa e a consequência de uma alimentação não saudável. Então, a predominância é a tipologia injuntiva, que serve para fazer com que a pessoa tome determinadas atitudes. Faça, alimente-se, consuma produtos saudáveis, mas também a gente vê a presença de outras tipologias. Então, vamos voltar aqui, gente. Observem esse slide. Temos aqui, elimine
o coração cheio de alimentos que a gente até gosta, né? Não vamos ser hipócritas e falar que a gente não gosta de batata frita, de doce, de refrigerante. Mas temos aqui elimine. O que quer dizer elimine? Para você retirar da sua alimentação. E temos aqui adicione, que é para você acrescentar à sua alimentação. Tá? Então, as palavras eliminar e adicionar expressam a ideia de quê? Você vai interpretar de acordo com essa imagem, com as orientações que eu dei. Tudo bem? Agora, gente, a gente vai estudar concordância verbal. Concordância verbal é um assunto que requer, que merece a nossa atenção, porque deslizes de concordância verbal, muitas vezes eles ficam muito evidentes. E em determinadas falas, determinadas situações da nossa vida, a gente deve evitar esse tipo de desvio. A gente deve evitar cometer esses deslizes de concordância verbal na escrita e em determinados momentos também durante o nosso discurso, durante nossa fala. Mas o que é concordância verbal? É a relação harmoniosa que se deve estabelecer entre o sujeito e o verbo. Ah, esqueci o que é sujeito. Sujeito é um termo essencial da oração a qual o verbo se refere. Então, entre o sujeito e o verbo tem que ter uma relação harmoniosa. E essa relação harmoniosa nós denominamos concordância verbal. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Número singular e plural, pessoa, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira, ele, pessoas do discurso, tá, gente? Que vocês já sabem. De acordo com a norma padrão da língua, esse é o princípio básico da concordância verbal. Há, entretanto, outros casos de concordância verbal que devem ser considerados. Então, o básico da concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Mas aí tem as outras situações que a gente vai aprendendo conforme a gente vai estudando, escrevendo, tá? E vai se deparando com essas situações. Então, vamos observar esse fragmento aqui do texto. O governo federal, em parceria com organizações da sociedade e o setor privado, lançou nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, uma campanha Brasil Saudável e Sustentável. Um conjunto de iniciativas com o objetivo de promover a alimentação saudável e alertar para os riscos da má alimentação. O calendário das ações começa no dia 15 de março, Dia do Consumidor, passa pelas Olimpíadas do Rio de 2016 e vai até maio de 2017. Gente, a gente tem aqui em destaque, se vocês repararem, lançou, é um verbo, começa, outro verbo, passa, outro verbo. Então, eu quero que vocês observem aqui que lançou, quem lançou? O governo federal. Então, ó, ele lançou, houve a concordância verbal entre o verbo e o sujeito. Sujeito em terceira pessoa do singular, o verbo está na terceira pessoa do singular. Tá? Então, vamos aqui para outra situação. O calendário das ações começa. Então, quem começa? O calendário das ações. O calendário das ações, sujeito. Terceira pessoa do singular. Então, o verbo está na terceira pessoa do singular. Passa pelas Olimpíadas também tem o verbo passa, tem como sujeito o calendário das ações. Então, no texto ele está todo harmônico, ele está todo de acordo aí em relação à concordância verbal. Para encerrar a aula, eu quero mostrar para vocês essas situações, porque ali a gente se deparou com o geral, com a regra geral. Eu tenho situação de sujeito simples, formado por apenas um núcleo, só que esse núcleo é representado por um substantivo coletivo. Lembram o que é substantivo coletivo? Constelação, alcateia, são substantivos que nomeiam um grupo, certo? Então aqui, ó, a multidão compreendeu o que é alimentação saudável. Compreendeu é o verbo. Qual é o sujeito? A multidão. A multidão eu sei que representa muitas pessoas, porque em uma multidão tem muitas pessoas, tá? Mas mesmo assim é um substantivo coletivo, o verbo vai ficar no singular, ok? Eu tenho aqui essa situação, ó.
Sujeito composto, criança e adolescente apresentam sobrepeso. Observem que a oração está na ordem direta. Ó. Sujeito, criança e adolescente apresentam sobrepeso predicado. Então, se eu tenho sujeito composto anteposto ao verbo, antes do verbo, o meu verbo vai ficar no plural. Se eu tenho sujeito composto posposto ao verbo, após o verbo você tem duas opções. Ou você deixa o verbo no singular, concordando com o núcleo mais próximo, ou você pode deixar o verbo no plural, concordando com o sujeito composto, tá? Lembrem, anteposto antes do verbo, posposto após o verbo. É bom que vocês coloquem na cabeça de vocês esse posicionamento, tá? Então aqui, ó, criança e adolescente apresentam. Por que o verbo está no plural? Porque concorda com os dois núcleos, o sujeito está anteposto ao verbo. Apresenta sobrepeso criança e adolescente. O sujeito está após o verbo, a oração está na ordem indireta. Eu posso deixar o verbo no singular ou eu posso utilizar o verbo no plural. Tudo bem? Então, vou terminar por aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Nós estudamos o texto de campanha comunitária e concordância verbal. Um forte abraço e até a próxima aula.